Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma tarde aqui junto com vocês para gravar esse vídeo. Hoje, Gênesis 19. Glorioso é Deus, gente. Hoje, uma tarde com chuva que estava precisando pra gente e estamos aqui. Assim como o sol foi feito para brilhar e a gente precisa dele, a chuva também tem que vir. E tudo vem da mão de Deus. Eu ontem estava lá em Três Cachoeiras. Desculpa, gente, eu estava olhando para ver se o áudio, se o volume tá alto, porque às vezes o volume fica bem baixinho. Então eu sou obrigada a levantar ali para ele aparecer mais alto para vocês. Porque senão o meu vídeo fica baixo e vocês custam para me escutar. Vocês levantam o volume de vocês e não conseguem. Vou tentar falar mais alto porque ele já tá no volume total, mas eu vou tentar falar mais alto um pouquinho. Ontem, como eu estava dizendo, ontem eu estava lá em Três Cachoeiras, lá na casa da minha mãe, gravei lá no quarto dela. Hoje já estou em casa, com a glória de Deus. Tá bom, gente? Então, hoje nós vamos ler. Ontem a gente leu Gênesis 18. Vamos ver, nós colocamos aqui lido. E hoje, Gênesis 19. Sodoma e Gomorra são destruídas. Aqui é um acontecimento, uma coisa que aconteceu porque o mundo naquela época de Sodoma e Gomorra naquela época, ele estava igual como hoje está o nosso mundo, entende? Então, Deus vendo as coisas erradas, as destruições que os homens faziam, ele resolveu que ele ia terminar com aquela cidade porque a cidade realmente estava contaminada, ela estava corrompida. E assim hoje a gente enxerga o nosso mundo, gente. Por isso que a gente sabe que se aproxima a vinda do nosso Senhor, porque ele detesta essas como é que se diz? Ele detesta ah, essas coisas, esses atos de pessoas, essas violência, sabe? Gente, como é que eu posso dizer para vocês assim, ó, para mim conseguir me explicar melhor para vocês, para que vocês entendam e eu também entendo. Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus da bondade, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de ira. Quando ele vê que a coisa saiu fora do que ele quer, do que realmente é certo, porque ele é certo, e se saiu fora da vontade dele, então não tá certo, gente, porque Deus é certo em tudo que ele faz. E Sodoma e Gomorra, ele entrou num estágio onde todo mundo ali, no caso, se contaminou. Era muita maldade, muita violência, era sexo impuro, era muita coisa que Deus não aceitava. Então ele resolveu terminar com aquilo ali. E foi aonde a gente ontem estava lendo ali a respeito aonde Abraão falou que se tivesse 10, então no final ele disse que será que ele ia salvar? Gente, só um pouquinho. Desculpa, pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui para atender meu filho que me chamou. Mas assim, ó, que eu estava explicando para vocês que era onde a gente estava lendo ontem no capítulo 18, que falava a respeito que Abraão pediu misericórdia pelo menos porque ele queria que Ló pudesse sair da cidade, que Deus, no caso, poupasse a vida de Ló e dos seus familiares. Então hoje nós vamos ler o que deu aqui a respeito disso. Gente, lembrando que isso aqui não são histórias de faz de conta. Ló existiu, Abraão existiu, Sara existiu. Todas essas pessoas que estão aqui, elas existiram que nem nós, elas morreram e também estão esperando no Senhor pela hora da vinda de Cristo, tá? Então, isso que a gente vive não é uma historinha de faz de conta e a Bíblia não é um conto de super-heróis ou não é, gente. Isso é a nossa história, é o nosso passado, é o nosso presente e é o que vai acontecer para o nosso futuro,
tá, gente? Porque muita gente diz assim, ó, ah, eu não acredito, a Bíblia é só um livro escrito por homens. Livro escrito por homens que foram guiados por Deus para escrever aquilo ali, porque Deus mandou que assim fosse, tá? E por isso que eu quero ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre tive vontade. Por quê? Porque ali tá toda a história gravada, toda a história escrita. Deus deu para eles o entendimento para que eles escrevessem tudo aquilo que Deus queria que nós soubesse. Tudo que tiver fora da Bíblia, gente, é porque realmente Deus não queria que a gente soubesse. Então não cabe a nós ficar estudando no caso para ver o que é e o que não é. Não, cabe a nós ler aqui e entender o que Deus quer nos dizer aqui. Ainda Gente, a Bíblia é tão grande, nós temos tanto para explorar dentro dela, que não é necessário a gente sair dela e tentar pegar livros fora dela para a gente tentar entender. Não, a gente tem que entender a vontade de Deus aqui dentro. Se a gente tem vontade de ler um livro de um irmão que escreveu, é bom, mas a história verdadeira, tudo verdadeiro a respeito de Deus está aqui dentro da Bíblia. E é aqui dentro da Bíblia que a gente tem que entrar com o Espírito Santo no coração para que ele dê o entendimento para a gente. Tá bom, gente? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos colocar nossa leitura na mão dele. E que o Espírito Santo possa abençoar, que a gente possa entender cada palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua santa presença com meus irmãos, Senhor. Hoje para Gênesis capítulo 19, Pai. Oh, Deus querido, nos dê entendimento, Senhor, para que a gente possa entender cada palavra, Pai, que o Senhor ali deixou para nós. Sabemos, Senhor, que foi através da sua vontade, Pai, que nossos irmãos queridos escreveram, Pai. E através deles o Senhor conseguiu deixar para nós, Pai, a tua palavra, para que a gente pudesse caminhar reto perante ti, Senhor, que a gente pudesse caminhar reto até onde o Senhor está. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a minha leitura, Pai. Abençoa para que a gente entenda, Pai, cada palavrinha, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, gente. Então, a Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra são destruídas. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levou para os receber. Levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores. Entrai, meus senhores. Entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os pés, de madrugada vos lavareis. Levantareis. Desculpa, gente, eu vou ler de novo porque eu não consegui entender a minha leitura. Eu acho que eu estou lendo muito sem vírgula. Vamos começar de novo. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo. Ele estava pedindo para entrar, e que fala diferente, gente. Mas às vezes até eu me confundo, mas ele diz: Entrai, peço-vos em casa de vosso servo. Oi, gente, desculpa, eu tive que dar mais uma saída. Hoje tá complicado, mas vamos continuar. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo. Aqui ele está dizendo um caso que é para eles entrar na casa dele. E passei nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Aqui no caso, claro, fala diferente, gente, mas o que ele quer dizer no caso, às vezes a gente lendo assim, a gente não consegue entender. Eu, principalmente, não consigo. Por isso que eu tô explicando aqui. Ele convidou as pessoas para entrar, os dois anjos para entrar na casa deles. Olha que tão magnífico naquela época. Os anjos visitavam as pessoas dessa forma, gente, quando tinha um recado de Deus. Gente, imagina dois anjos chegando na sua casa. Imagina. Eu tive uma experiência que eu quero gravar um vídeo, quero colocar aqui com dois anjos. Mas um dia eu vou gravar um vídeo e vou contar para vocês a experiência que eu tive.
Hoje não é o dia, mas eu vou contar para vocês. É magnífico, gente, magnífico. É fora do comum, é espiritual demais. É uma coisa assim que não existe, sabe? Por isso que eu disse, vale a pena aqui a gente lutar contra o mal para a gente estar com o Senhor aqui na terra, porque, gente, é uma luta diária para a gente conseguir seguir a Deus. É uma luta diária. Para a gente estar aos pés de Cristo é uma luta diária, porque o inimigo não quer. Tudo que o inimigo quer é que você fique no mundo e que você não parta para ficar com Jesus, porque quanto mais almas para ele levar para ele, mais ele acha que vai colocar, no caso, Deus em desgraça porque tá perdendo para ele, entendeu? Então ele não quer, ele quer ganhar de Deus a todo, porque vocês sabem, acredito que vocês sabem, assim como eu sei, que o diabo, Lúcifer, era um anjo do Senhor. E um dia nós vamos entrar nesse quesito, nós vamos conversar também. Mas agora não é a hora. Mas olha que tão magnífico é dois anjos visitando. E ele disse que era para eles entrar para lavar os pés e de madrugada ele acordaria os dois, no caso, e iria com eles ao caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Eles não quiseram. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa, e ele lhes deu um banquete, assando-lhe pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-nos cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhe à porta, fechando-a atrás de si. Ele saiu e fechou a porta. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perseveramente. Eis aqui tenho duas filhas que ainda não conheceram varão, e vô-las trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo de Sodom, da sombra do meu telhado. Gente, desculpa que realmente às vezes me embaralha um pouco aqui, por causa que as palavras são um pouco difíceis. Mas o que que acontece? Naquela época, lá em Sodoma e Gomorra, estava tão feio o negócio que os homens, eles ficavam com homens. E eles, não é que eles ficassem entre si por questão de querer ou não querer, não. Eles, quando viam um homem, no caso, eles queriam aqueles homens para eles queriam, e ele, ao ponto, no caso, que Ló ofereceu as duas filhas que eram virgens, para que eles fizessem o que quisessem com elas, mas não fizessem com os anjos, porque Ló sabiam que eram dois anjos. Mas eles não sabiam que eram anjos, achavam que eram homens, e eles queriam aqueles homens, eles cobiçaram aqueles dois homens, para ver como estava, no caso, destruída a cidade, gente. Eles, porém, disseram: Sai daí, disseram mais. Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os homens, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Eles atacaram Ló e foram para abrir a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Gente, que coisa, mas que coisa, né? Olha o tanto de coisas que aconteceram já nessa terra e a gente não tem noção de tudo. Eu já conhecia a história de Ló, mas não o que tinha acontecido assim lendo de certo assim certinho, conforme eu não tinha lido ainda.
Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e as tuas filhas e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Porquanto o seu clamor se tenha avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Meu Deus. Tendo saído Ló, falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas e disse-lhes: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo misericordioso o Senhor. Assim tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para um monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: Assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo te achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia, que a mim me fizeste, salvando-me a vida, mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes deste mal e eu morra. Eis ali perto daquela cidade para o qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena? Viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a planície, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquela cidade em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservamos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes vinho a beber também essa noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservamos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite. E
Levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas de Ló conceberam de seu pai, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz a um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Ben-Ami. Este é o pai dos amoitas de hoje. Gente do céu, olha quanta coisa acontece no passado, quanta coisa aconteceu, quanta coisa. Gente, o que leva a, a ganância, o roubo, o que leva o mal. Deus tem que destruir uma cidade toda, e a desobediência da mulher de Ló, que ao olhar para trás virou numa estátua de sal, sendo que tinha sido de uma ordem que não olhassem para trás, que seguisse. Olha só, gente, como é as coisas. E também as filhas de Ló tendo que se deitar com ele para poder ter a descendência. Meu Deus, Senhor, hoje eu fico pensando no mundo que a gente está hoje. Quanta coisa igual a de Sodoma e Gomorra, quanta coisa vai acontecer ainda nesse mundo. Deus tenha misericórdia de todos nós. Então, lemos o capítulo 19 de Gênesis, gente. Capítulo não lido, capítulo lido. Vamos agradecer e pedir que o Senhor vá nos dando entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, tudo que não possamos entender agora, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento. Que cada passo que a gente dê na leitura, Senhor, seja um passo dado, guiado pela sua santa mão, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a cada um dos meus irmãos que hoje estão aqui, Pai, lendo comigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, gente. Deus seja louvado. Me despeço de vocês. Agradeço desde já. Se inscreva, compartilhe. Compartilhe bastante, gente. Vocês vão estar compartilhando a palavra de Deus. Vocês vão estar levando, vão estar evangelizando, vão estar ajudando na construção da palavra de Deus. Tá bom, gente? Vão estar ajudando na construção, que eu digo, não da palavra de Deus. Vocês vão estar. É que às vezes a gente se expressa um pouquinho errado, mas vocês vão estar ajudando, gente, a evangelizar. E sendo isso, vocês estão ajudando a levar a palavra de Deus, tá? A construir aquilo que Deus quer que a gente construa, para que muitas e muitas almas possam se salvar. Em nome de Jesus, gente, eu agradeço a cada um de vocês. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.